E aí, gente, tudo bem? Para dar um final nessa discussão sobre memória, nós vamos conversar um pouco sobre os marcos da memória. O que que a gente pode lembrar e o que que a gente pode esquecer? É importante levar em consideração que eh, a memória ela pode ser produzida, né? Fatos históricos podem influenciar memórias criadas, né? A partir dos lugares de memória. Definição do historiador Pierre Nora, que explica que determinadas localizações trazem no presente memórias para aqueles que estão vendo, estão se relacionando com determinado lugar. Memórias positivas, memórias negativas, traumas, felicidades, enfim. Então, a partir desse questionamento, onde a gente pode chegar? Né? Nas inúmeras evidências que os seres humanos criaram e se utilizaram para enaltecer um momento ou para educar uma nova geração, para que essa nova geração não cometa os mesmos erros que uma geração anterior fez. Tudo bem? E a partir dessa apresentação, a gente entra numa discussão muito importante. O que é memória e o que é história? A história, ela pode se utilizar da memória. Estudo de tentativa de recriação de um passado. Tentativa. E a memória pode ser utilizada como ferramenta. Mas a memória não é a história. A memória está preocupada com o presente, sobre os usos que se fazem dessa memória. Ok? Tudo bem? Como que determinado público entende e produz essa memória a partir do que ele está vivenciando, a partir do que ele está experimentando, né? Então, mediante a isso, é importante levar em consideração que nós temos intencionalidades quando preservamos determinado local. Tudo bem? Com o objetivo de educar, com o objetivo de questionar, com o objetivo de quebrar paradigmas, sim, sim, sim. Então é importante e fundamental a gente entender essa diferença. História e memória é mais do que isso. Entender que o ser humano, ele usa os recursos da memória mediante as suas intencionalidades. Ok? Mais ou menos. Guilherme, dá aí um exemplo prático. Dou, com toda certeza. Um exemplo do que aconteceu nesse ano. Devido às ações vindas de grupos antirracistas, por causa do ato de um policial mal intencionado, um policial criminoso que assassinou um adulto negro nos Estados Unidos, a América, a Europa, começou a apresentar ao mundo muitos grupos que começaram a questionar o racismo, né? Tivemos movimentos do Black Lives Matter, ou Vidas Brancas Importam, em várias cidades dos Estados Unidos, em várias cidades da Europa, e uma dessas cidades foi Cardiff, se eu não me engano, na Inglaterra. O que nós vemos nessa figura nada mais é do que uma resposta, né, a uma memória que foi criada por tanto tempo de uma pessoa, um ilustre
comerciantes de escravos inglês, que trouxe benefícios para essa cidade. E as pessoas, né, olhavam aquela estátua com, né, saudosismo, com enaltecimento, mas diante dessa ação racista que acontecia nos Estados Unidos, as pessoas pararam e pensaram: peraí, a gente está enaltecendo um escravocrata, uma pessoa que cultuava o racismo. Pode ser a nossa tentativa de quebrar o racismo, quebrando essa estátua, esse símbolo, esse lugar de memória, para trazer novamente, refazer a memória dessa localização. Jogar fora, esquecer, isso não presta. E, para gerações futuras, falar que aqui tinha uma estátua de uma pessoa vinculada ao sistema de trabalho escravocrata, racista do século XVIII, e, mediante o que aconteceu nos Estados Unidos, mediante a morte de George Floyd, a população resolveu dar uma resposta a essa memória, né, que foi por muito tempo cultuada de que esse cidadão era um cidadão ilustre. Percebam que a memória ela se fez no presente. E dependeu da história para dar uma resposta. E a resposta foi essa. Vamos mais a fundo. O Museu de Auschwitz, né, preservado, é um patrimônio histórico da humanidade, não pode ser alterado, tem que ser preservado. Preservado com a seguinte intencionalidade: seres humanos não cometam o mesmo erro que os nazistas fizeram. Novamente, estamos preservando isso aqui para trazer a memória de vocês atual de que os excessos, né, trazem essas consequências. Então, o Museu de Auschwitz, que era um campo de concentração originalmente, né, mudou a sua classe de lugar, passou a ser um museu para abrigar, né, valores, abrigar objetos, abrigar materiais, né, fontes históricas, para, sobretudo, despertar a população que está ali uma nova memória. Para que as pessoas tenham, né, uma catarse, tenham um envolvimento, de modo que elas possam sair dali, né, conscientes das atrocidades que o ser humano fez e pode fazer. Então, esses lugares de memória eles são importantes, porque trazem à tona discussões que não podem ser, né, escondidas. Essas discussões têm que ser mostradas, de modo a não repetirmos essas ações do passado, essas atrocidades do passado. O racismo é um problema endêmico, atual. E os lugares de memória podem fomentar o racismo, podem estimular o racismo ou não. Não é? Tudo bem? Então, por isso que é importante o estudo histórico, o estudo da memória, os lugares preservados como patrimônios da humanidade pela Unesco, de modo a trazerem, né, à tona algo que não pode ser escondido, algo que foi feito pelos seres humanos, para que não possa ser feito de novo e formar o caráter das gerações futuras. Daí a importância das disciplinas humanas, daí a importância da filosofia, da importância da sociologia, da história, para trazer essas discussões, para mostrar o que aconteceu, as fontes históricas. Né? Beleza até aí? E produzir novas memórias. Para finalizar, um outro exemplo, Cais do Valongo, patrimônio histórico da humanidade. Nesse cais chegaram milhares de escravos. Antes, esses escravos do século XIX chegavam na Praça Mauá. Daí foi transferido para aí, para o Cais do Valongo. Para evitar que a aristocracia pudesse ver, né, os absurdos que aconteciam nesse mercado de almas, né, seres humanos tratados como coisas. Então foi transferido para esse lugar. E o que vocês veem aí é parte do cais. A praia chegava até onde está a parte
verde, do gramado. A praia chegava até ali. Era ali que as embarcações colocavam, né, atracavam e desciam com a mercadoria, as almas humanas. Então, esse lugar está sendo preservado justamente para educar as próximas gerações futuras, né, de não cometerem, né, erros, esses excessos, essas arbitrariedades, né, que aqui no Brasil durou 3 séculos e meio. Então, por isso que é importante preservar esses lugares. Importante alguém despertar, né, um ensino, mas, sobretudo, uma memória, um respeito à memória daqueles que passaram por aí. Ok? Então, o que a gente tem que lembrar? E o que a gente tem que esquecer? Na minha visão, a gente esquece para um bem, como o que aconteceu no primeiro exemplo, para novamente lembrarmos a causa de se derrubar essa estátua, né? Os ataques racistas que aconteceram nos Estados Unidos, a morte covarde provocada por um policial racista frente a um cidadão norte-americano negro que cometeu um crime, claro, mas não podia ser punido daquela forma arbitrária. Ele tinha que ter um julgamento, né, diferente. Claro, aquilo ali tratou esse cidadão como um animal. Acho que nem animal tem esse tipo de trato. Uma joelhada no pescoço, né? Por isso que é importante o estudo da memória. Por isso que é importante a gente entender que determinados lugares são preservados para nós não esquecermos, para nós lembrarmos das ações dos seres humanos que marcam, né? Tá aí o papel do historiador, fazer com que as pessoas não esqueçam, para justamente problematizarem no presente, com o objetivo de construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade com menos discrepância social, uma sociedade com mais respeito, né? Uma sociedade com mais educação. Beleza? Tranquilo? De boa? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aulinha. É um tema muito legal e a gente vai trabalhar com mais exemplos no ano que vem, lá no 6º ano, quando eu der aula para vocês, ok? Então, queridos, até a próxima, bom estudo e tchau, tchau.